Fundada em 1927 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Aviação Aérea Rio-Grandense, ou Varig, marcou o seu nome na história da aviação brasileira. A companhia foi uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos em nosso país e durante bons anos foi uma referência no segmento. A sua concepção foi uma ideia de Otto Ernst Meyer Labastille, nascido na Alemanha e ex-oficial aviador da Aviação Real Prussiana. Otto veio morar no Brasil em 1921, depois de receber uma proposta para trabalhar em uma empresa alemã com sede na cidade de Recife. Mas a grande vontade dele sempre foi abrir o seu próprio negócio dentro do ramo da aviação. E foi o que ele tentou fazer ainda na capital pernambucana e mais tarde no Rio de Janeiro. O problema é que em nenhuma das duas cidades ele conseguiu receber o apoio governamental e o incentivo que ele precisava para tirar sua ideia do papel. E esse apoio foi oferecido apenas no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Para colocar o seu plano em prática, Otto partiu de volta para a Alemanha em 1926 e lá conseguiu firmar um acordo com a companhia alemã Condor Syndicate, concordando em oferecer parte do seu lucro em troca de uma aeronave e de alguns funcionários para fazer o negócio funcionar. E foi assim que, em 7 de maio de 1927, surgiu a Varig, que na época contava apenas com um belo Dorniwal, apelidado carinhosamente de Atlântico. A aeronave fazia um trajeto que ficou conhecido popularmente como Linha da Lagoa, ligando a capital gaúcha às cidades de Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. A velocidade de no máximo 160 km por hora, o Dorniwal sobrevoava a famosa Lagoa dos Patos a uma altitude que ficava entre 20 e 50 metros. Normalmente, os voos comportavam até 9 passageiros, de forma bastante confortável para os padrões da época. Algum tempo depois, surgiu a segunda aeronave da empresa, o Dornier Merkur, que se popularizou com o nome de Gaúcho. Além disso, a Varig trabalhava com 2 aviões Klein L-25, com espaço apenas para 2 pessoas. Obviamente, essas aeronaves não serviam para transportar passageiros, e sim cartas, malas postais e outros produtos. Aos poucos, um passo de cada vez, a companhia trilhava seu caminho. Pouca gente sabe, mas foi a Varig que deu início às operações no terreno que algum tempo depois veio a se transformar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A companhia adquiriu a área e começou a utilizá-la a partir de 1932, quando a Aviação Aérea Rio-Grandense comprou seu primeiro avião com trem de pouso, um Junkers A-50 Júnior. Posteriormente, um Junkers F-13 também passou a fazer parte da frota. E pouco a pouco, as operações no então incipiente aeroporto de Porto Alegre iam se intensificando. Não demorou muito a partir desse ponto para que a companhia expandisse seus voos e começasse a operar em outras regiões do país, como o Centro-Oeste e algumas cidades do Nordeste. Tudo sob o comando do empresário Rubem Berta, que tomava conta dos negócios na época. Mas talvez a mais importante guinada da história da Varig tenha acontecido em 1942, quando um bimotor de Havilland DH-89 foi o responsável pelo primeiro voo internacional da companhia, conectando Porto Alegre a Montevidéu, capital do Uruguai. Alguns anos mais tarde, com o final da Segunda Guerra Mundial, era possível encontrar aviões em bom estado sendo vendidos por preços consideravelmente acessíveis. Foi assim que a Varig adquiriu, por exemplo, um Douglas DC-3 e um Curtiss C-46, que ajudaram a operar voos internacionais até o começo da década de 70. Durante os anos 50, a companhia era responsável por uma rota importantíssima entre Porto Alegre e Nova York, que era viabilizada por um Lockheed Constellation, quadrimotor a pistão fabricado nos Estados Unidos. A rota até Nova York contava com escalas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém,
e Santo Domingo, capital da República Dominicana. Depois de entrar com tudo no mercado dos jatos, trabalhando com aeronaves como Douglas DC-10, Boeing 707 e Convair 990, a Varig começou a receber muito prestígio no mundo inteiro, principalmente nas décadas de 70 e 80. Naquela época, o presidente da companhia era Hélio Smith, gaúcho de Porto Alegre, que passou a investir pesado nos serviços de bordo e criação de novas rotas. Só para se ter ideia, durante alguns voos, a Varig chegava a oferecer caviar na primeira classe, e o jantar das rotas mais longas tinha até mesmo churrasco no espeto. Isso fez com que muitas empresas já renomadas dentro do ramo da aviação, como a Air France e Panam, começassem a olhar para a Varig com outros olhos. Isso permitiu também que a companhia brasileira ganhasse mais espaço em rotas no continente europeu. Depois de muitas décadas de sucesso, o final dos anos 90 e início dos anos 2000 tinham tudo para seguir no mesmo ritmo, mas as coisas não correram da forma esperada. Em meados de 1990, a Varig renovou grande parte da sua frota, trocando os Boeings 737-200 por Boeings 737-300, além de adquirir alguns dos recém-lançados MD-11, trijatos comerciais que apresentavam uma tecnologia bastante avançada para a época. No final dos anos 90, os MD-11 eram utilizados, por exemplo, para servir rotas para vários países europeus, como Holanda, Itália e Inglaterra. E nesse período, mais especificamente em 1998, a companhia fez o maior anúncio de investimentos da sua história durante o Show Aéreo Internacional de Farnborough. Na ocasião, foram apresentadas 39 aeronaves recém-compradas. Eram 15 Boeings 737-700, 10 Boeings 737-800, 6 Boeings 767-300ER e 8 Boeings 777-200ER. Infelizmente, os investimentos da companhia não deram o retorno esperado, muito por conta da crise internacional que se instaurou no mercado da aviação a partir dos acontecimentos no mês de setembro de 2001. Além disso, a Varig foi bastante afetada pelo crescimento de outras companhias, como a TAM e a Gol. Ainda que vários esforços fossem tomados no sentido de garantir o funcionamento e os lucros da empresa, o balanço começou a ficar cada vez mais negativo. Alguns especialistas dizem que durante muito tempo as contas da Varig foram negligenciadas, até que a crise atingisse uma situação descontrolada e fosse necessário dar início a uma série de demissões em massa. Depois de pedir recuperação judicial, em junho de 2005, a companhia lutou durante 13 meses contra a falência e acabou se dividindo em duas empresas diferentes. A chamada Nova Varig foi vendida por 52,3 milhões de reais ao Grupo Volo do Brasil, no dia 20 de julho de 2006. E apenas uma semana depois, mais de 5.000 funcionários receberam a notícia de que seriam demitidos. Muitos sequer foram chamados no RH da empresa e receberam a notícia por telegrama. Em novembro de 2009, depois de amargar durante muitos anos uma série de desmembramentos e vendas, a Varig deixou de existir. Durante toda a sua existência, essa companhia gaúcha conseguiu deixar um grande legado para a aviação brasileira, e até hoje, ela é lembrada por muitos com grande saudosismo. Em 4 de novembro de 1933, 72 empresários investiram seus capitais e criaram a Aviação Aérea São Paulo, que começou a operar 8 dias depois com os aviões ingleses bimotores Monospar, realizando a rota São Paulo a Rio Preto. Mas essas aeronaves só comportavam 3 passageiros. Dessa forma, logo foi necessário investir em aeronaves maiores. Com isso, não demorou para que a empresa comprasse o modelo de Havilland Dragon, um avião que comportava 2 tripulantes e 8 passageiros. As fortes chuvas que afetaram o campo de Marte
fizeram com que a companhia desse uma pausa em seus voos. Com a chegada de aeronaves maiores, as dificuldades logo começaram a surgir na VASP. Diante das dificuldades de locomoção e da situação financeira complicada, o governo do estado de São Paulo foi acionado e decidiu investir na empresa. Com isso, o estado de São Paulo investiu 21 milhões de cruzeiros na época e passou a ter posse de 91,6% das ações da companhia. Ao mesmo tempo, no Parque de Congonhas, em São Paulo, se iniciava a construção do aeroporto de Congonhas, que ficou conhecido como Campo da VASP. No ano de 1935, a companhia já tinha uma infraestrutura melhor, o que possibilitou a compra do Junker Ju-52, fabricado na Alemanha, e podia comportar 3 tripulantes e 17 passageiros, e foi o avião mais moderno da época. A boa fase abriu caminhos para a realização de voos com destino ao Sul e ao Rio de Janeiro. No ano seguinte, a companhia adquiriu mais 2 aeronaves do modelo Junker, ajudando a VASP se destacar ainda mais, realizando viagens regulares para a capital carioca. Passando para o ano de 1938, mais uma aeronave foi adquirida. Assim, cada vez mais, a VASP ampliava o seu campo de atuação no país. No entanto, no ano de 1939, se iniciava a Segunda Guerra Mundial, afetando de forma significativa o ramo da aviação. O cenário complicado impediu que companhias aéreas comprassem peças de reposição, já que a maioria era de origem alemã. Mas isso não fez com que a empresa parasse. Assim, a companhia passou a fabricar suas próprias peças e resistindo bravamente àquela dificuldade. Com o tempo, a iniciativa abriu uma nova possibilidade, que foi a exportação de peças aeronáuticas, e assim se tornaram referência nesse mercado. Após o período de guerra, a VASP realizou a compra de mais aeronaves, dessa vez adquirindo o Douglas DC-3, trazendo mais modernidade à sua frota. Essa aeronave comportava 28 passageiros, o que permitiu mais expansão, acrescentando às suas linhas voos para o norte e nordeste do Brasil. Chegava a década de 50. No Brasil estava em vigor o governo Juscelino Kubitschek, com uma política de desenvolvimento dando continuidade às ideias de Vargas. A essa altura, a VASP já estava consolidada como uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Nesse período, chegaram à frota os modelos Scandia A90, bimotores, que tinham capacidade para 36 passageiros. Com o crescimento da empresa, foi inclusa na construção de Brasília uma pista para pousos e decolagens para receber os aviões da companhia. No ano de 1958, mais aeronaves foram adquiridas. Os modelos ingleses Vickers Viscount, que traziam modernidades com a reprodução de músicas a bordo. Com as novas aeronaves, a VASP passou a realizar voos regulares para Brasília e a rota Rio de Janeiro a Manaus em um único dia, um roteiro inédito de voo. Já em 1962, a empresa investiu pesado quando realizou a compra do grupo Lloyd Aéreo Boliviano e da Transportes Aéreos Bandeirante, recebendo toda a frota de ambas as empresas. Em um salto de desenvolvimento, a VASP passou a atuar em mais de 72 cidades de 21 estados brasileiros. Assim, logo foi necessário adquirir novos aviões para atender a tantas demandas. Em 1969, a companhia adquiria seus primeiros Boeings, aumentando a capacidade para o transporte de passageiros. Com esse modelo, em 1976, a empresa já possuía a maior frota da América do Sul e se tornava a maior do mundo a operá-lo. Além disso, foi criada a Vaspex, que atuava no transporte de encomendas.
Porém, a empresa buscava sempre mais e nos anos 80 chegava à sua frota o modelo Airbus A300, que tinha capacidade para 234 passageiros, dividido em duas classes. Nessa década, o Brasil vivia uma instabilidade política e econômica com a chegada de José Sarney à presidência. O país vivia alta inflação e o governo buscava o corte de gastos. Na década de 90, o cenário econômico continuava complicado com o governo Collor e assim a VASP foi privatizada, agora fazendo parte do Grupo Canhedo, sob a administração do Dr. Wagner Canhedo, que iniciou uma política de expansão internacional. Logo, ele conseguiu autorização para operar em diversos países, desde a Ásia até os da Europa. No entanto, a nova administração não conseguiu manter esse crescimento repentino. Aos poucos, não conseguiu pagar salários, obrigações e taxas, cancelando diversos voos e acumulando dívidas. Em 2004, o Departamento de Aviação Civil proibiu a operação de algumas aeronaves. Uma parte foi vendida, outra desmontada, e os aviões que sobraram logo se tornaram obsoletos. Dessa forma, a VASP perdia o seu território e manchava uma imagem construída com muito trabalho durante anos. A chegada da companhia Gol, com um sistema mais tecnológico que acompanhava a realidade do mundo, também contribuiu para que a antiga aviação perdesse o seu mercado. Até que em janeiro de 2005, o inevitável aconteceu. A companhia teve a sua autorização de operação cassada. Dessa forma, se encerrava a história de uma empresa que lutou desde o início para se manter firme e conquistar o seu espaço. Atualmente, algumas de suas aeronaves estão expostas em aeroportos do país, restando apenas a lembrança do que um dia foi próspero e marcou a história da aviação do Brasil. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter ficado com a gente até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.